Oi, pessoal! Cheguei para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês essa casa belíssima aqui no condomínio Alphaville, em Rio das Ostras. Esse é um projeto que foi finalizado já há bastante tempo. Ele foi feito há 4 anos atrás. A família já mora nessa casa há quase 3 anos. E aí, na época, era um período de pandemia, um período complicado. Então, estou voltando agora, quase 3 anos depois, para mostrar essa casa para vocês e a tour completa. E essa casa aqui foi projeto arquitetônico e design de interiores de todos os ambientes. E como vocês já podem ver, quem me acompanha aqui sabe que não é muito comum do escritório a gente fazer esse estilo de casa. Aqui é uma fachada mais neoclássica e os clientes vieram já com essa proposta desde o início. Eles queriam uma casa esse estilo mais neoclássico mesmo. E nós trouxemos isso para a fachada e também para os ambientes internos. Vocês vão ver que nós trabalhamos muitos elementos mais puxados mesmo para uma decoração mais clássica na parte de dentro dessa casa, mas sempre equilibrando com uma coisa mais moderna também, que é o perfil do escritório. E aí vocês podem ver, né, que aqui quem manda é o cliente. Não é comum a gente fazer esse tipo de projeto, mas era uma exigência dos clientes e nós conseguimos ter sucesso nesse projeto, tanto arquitetônico quanto projeto de interiores. Então aqui falando sobre essa fachada, ela tem esse estilo mais neoclássico. Aqui a gente fez essas colunas bem trabalhadas, com esses detalhes, uma parte um pouquinho mais para dentro, mais para fora. Essas molduras, ali tem 3 detalhes na parte de cima e 3 na parte de baixo. Nós temos essas 2 grandes colunas emoldurando essa porta que também foi desenhada pelo escritório. Essa porta foi desenhada ali com aquelas molduras e na parte de cima um vidro com uma grade também toda trabalhada que combina com a grade aqui dos guarda-corpos das sacadas. Então, ela foi feita toda sob medida essa porta, ela é de madeira maciça e foi pintada de preto para combinar com as esquadrias. Aí é onde eu falo sobre o equilíbrio. Nós temos aqui muitos elementos neoclássicos, mas também temos os elementos modernos, como as esquadrias de alumínio preto com vidro, por exemplo. E nós temos essa porta ali com puxador, todo em bronze, com detalhe também que puxa ali para uma coisa até meio medieval, talvez. E ao mesmo tempo nós temos outros traços mais modernos no projeto. Aqui na parte da sacada, ó, ficou tudo nesse ferro trabalhado, também foi feito por um serralheiro com o nosso desenho. A parte de cima uma madeirinha dando acabamento. O telhado é colonial e as próprias luminárias também são luminárias mais clássicas, essas luminárias com bolas, né? A gente chama de modelo jabuticaba. E até mesmo o paisagismo aqui dessa fachada foi pensado para essa composição final. Entramos na nossa sala de estar. Nossa sala de estar com o pé direito duplo. Essa sala tem muitos detalhes. A ideia era ser uma sala mais clean mesmo, com menos móveis, porque nós temos uma sala de TV lá em cima. E aí aqui, ó, muitas paredes altas para trabalhar. Essa parede aqui, que é a parede atrás do sofá, eu fiz esses detalhes em boserri de gesso. A gente pintou com a mesma cor da tinta da parede, esses boserris. E aí nós temos em alguns deles, em 2 deles, na verdade, as arandelas que parecem com aquelas lá da fachada, mas não são iguais. Essa daqui já é um globinho só e tem esse aramado preto em volta, né? Então aqui a gente tem cores muito suaves, muito clarinhas, com o contraste dos acessórios, dos detalhes em preto. E aí aqui nessa parede tem o janelão da fachada, né? Aquele vidro que vocês viram na fachada. A parte de baixo é janela de 4 folhas, ela abre. Em cima são vidros fixos. E a porta também, que já é bem alta, né? Foi menos essa parede aqui, a própria arquitetura já detalhou ela. Aí nessa eu fiz esses detalhes do boserri. Aqui nós temos um sofá em L e essa composição de mesinhas. A mesinha preta contrastando com a branca marmorizada e, né, uma mais alta que a outra, então uma composição. Aqui um grande tapete para que fique um pouco mais aconchegante. É um ambiente mais clean, mas não precisa ser um ambiente frio, com um aspecto, uma sensação de frieza. Então não deixa de ser um ambiente aconchegante aqui, apesar de ser um ambiente muito elegante e muito amplo, né? E pro lado de cá, nós projetamos um painel aqui bem diferente, onde temos essas réguas de MDF com iluminação no chão, que joga aqui para cima. E aí tem esse jardim vertical e para cá nós usamos 2 grandes peças de porcelanato. Isso daqui é uma peça, cada uma delas tem 1,20 m por 2,40 m. E na época ainda era bem novidade peças de porcelanato desse tamanho. Foi bem difícil para aplicar. E aí fez esse painel aqui que a gente não vê emenda porque são realmente grandes peças. Aqui já vem uma marcenaria planejada criando um banco. E esse banco, essa marcenaria desse banco vira aqui na sala de jantar. E aí a ideia seria mesmo estofar e ter mais um espaço aqui para sentar. Conversar com quem está ali na área do sofá. Então fica essa sala
bem ampla, aconchegante, com bastante espaço para sentar, para receber alguém rapidinho, que não vai ter acesso ao restante da casa. E a porta, né, de entrada tá logo ali e nada disso faz barreira na passagem. Então a gente tem aqui uma passagem muito ampla, muito tranquila aqui nessa sala. E para cá tem a nossa escada de acesso ao segundo pavimento. É uma escada toda branquinha, pedra toda branca e mais uma vez o contraste com os acessórios pretos. Então nós trabalhamos essas torres da vidraçaria no preto também. E aí esse paredão, que é mais um paredão, né, alto, nós colocamos esse revestimento. Esse daqui é um cimentício. É um revestimento cimentício que foi pintado de branco. Então esse revestimento trapézio, que ele tem essa geometria, essa forma com bastante relevo, que valorizou bastante essa parede. Aí claro que lá na parte de cima tinha que ter iluminação nessa parede para valorizar. Aqui embaixo da escada, essa planta, que é uma das mais bonitas na decoração, bambu moçô. E a escada ela começa com grandes patamares. Então nós temos aqui esse patamar bem grandão, iniciando a escada, com LED na parte de baixo. E aqui ainda do lado de cá tem mais um vidrão, né, que é aquele da fachada também. Aqui ele é só vidro fixo. E aí foi mais uma parede vencida. Esqueci de falar do detalhe do teto e iluminação. Aqui nessa sala de estar, nós fizemos uma bandeja com vários pendentes em vidro. E esses pendentes em vidro, eles têm o metal preto também. São globos de vidro com metal preto. Aqui nós temos vários e temos mais alguns do mesmo modelo na sala de jantar e na área gourmet, porque um ambiente vai se comunicando com o outro. E aqui na nossa sala de jantar, nós temos uma mesa de 8 lugares, uma mesa bem clarinha. E aí eu trouxe o contraste nas cadeiras. As cadeiras elas são em couro marrom. São cadeiras bem robustas, com o metal preto mais uma vez. Então esses detalhes, esses acessórios no metal preto, tem em toda a casa e trouxeram muita elegância para o projeto. E aí aqui a marcenaria que eu falei que vem da outra sala virando aqui. E aí nós temos 2 quadros. Esses quadros a cliente já tinha, ela usou os da casa anterior. Aqui nós temos a nossa porta do lavabo. Detalhes sobre as portas que eu preciso falar. Todas as portas da casa são pintadas de branco com a fechadurazinha preta, porque mais uma vez os acessórios pretos em toda a casa. E o contraste do preto com o branco. O branco remete ao clássico, o preto já ao moderno e a gente criou esse contraste. Então aqui é a nossa porta do lavabo. E aqui a gente tem esse janelão, que é um quadro vivo para minha cliente. É um jardim que ela trabalhou esse jardim ali fora e se tornou um quadro vivo aqui nessa sala de jantar. Os pendentes, que são do mesmo modelo da sala de estar, só que aqui eles estão com uma altura menor, né? Porque o pé direito aqui já é um pé direito comum. E aqui nós temos uma grande cristaleira com as portas espelhadas. Essa porta é aquela porta reflecta. Ela é um pouco espelhada, um pouco translúcida e tem iluminação interna na cristaleira. Parte de baixo, a parte de cima. No meio eu fiz aqui como se fosse um aparador, um buffet, né? Eu não levei as portas inteiras para que tivesse esse espaço aqui de apoio à mesa de jantar. E aí nós temos um ripado cinza aqui no fundo. E para o lado de cá, depois da nossa sala de jantar, nós temos a nossa cozinha. Aqui é a grande porta de vidro que integra a casa com a área gourmet, ainda vou chegar lá. E ali é a porta para um outro quarto, que eu vou falar sobre ele também com vocês. Mas aqui é o coração da casa, é a nossa cozinha. Essa cozinha vem com as bancadas clarinhas e essa pedra aqui é uma pedra maravilhosa, que é o quartzo branco estelar, ela tem brilho. E ali também um revestimento mais clássico também, que ele é marmorizado, ele é um ripado marmorizado com ripas largas. A nossa cozinha, a nossa bancada de trabalho, ela tem formato de U. Aqui é uma bancada bem larga, porque do lado de lá é para refeições rápidas, tem ali as banquetas. Do lado de cá nós temos armário na parte de baixo, então ela tem bastante profundidade. Aqui está o nosso cooktop, lava-louça, e para cá a área da pia, que tem muita profundidade, porque nós temos uma calha úmida ali atrás da nossa cuba. E essa janela, né, mais um quadro vivo aqui atrás da área operacional dessa cozinha. Então aqui é toda a parte de cuba, o escorredor de louça embutido, que é a calha úmida, e mais uma janela ali para trás. E aqui eu vim fazendo essa marcenaria que abraça a geladeira e fiz essa prateleira ali, que é mais decorativa mesmo, com o LED que vai iluminar essa área principal aqui da pia. O LED embutido ali na marcenaria. Aqui em cima da nossa geladeira nós temos uma pequena adega para colocar garrafas e para cá a nossa torre quente.
Então, a marcenaria da cozinha, ela já tá quase toda num cinza clarinho. Tá toda bem clean a cozinha, cores bem claras. E tem só essa madeira clarinha aqui em cima, fazendo um pequeno detalhe. E agora eu vou mostrar pra vocês o quarto, que eu também tenho algo a falar sobre esse quarto pra vocês. Aqui, hoje também é um quarto de hóspedes, mas esses clientes, eles quiseram fazer a casa a longo prazo. Então, nós fizemos esse quarto aqui de baixo com acessibilidade. E aí, aqui é um quarto com espaço para uma cama de casal. E vocês podem perceber que as circulações são maiores. Nós temos bastante espaço de circulação, justamente porque poderia fazer um giro completo da cadeira de rodas, se for o caso. Nós temos uma janela baixinha aqui para aquele mesmo jardim que faz o quadro vivo ali da sala de jantar. Olha como as plantas estão lindas, trazem muito frescor, muita integração, muita natureza para dentro desse quarto. E aí essa janela aqui na lateral da casa. E aí nós temos aqui o espaço da cama, bastante espaço de circulação. A porta, ela corre por trás do painel de TV. Eu precisei criar uma solução aqui para que essa porta pudesse correr e a TV continuasse na melhor parede para ela, que é de frente para a cama. Então nós criamos uma parede aqui na frente e ficou uma fenda por trás onde a porta entra. Então não atrapalha o painel de TV. E esse painel de TV, ele é em alvenaria, justamente porque a gente já tinha pensado desde a obra nessa questão da porta. E revestido com um revestimento frisadinho, bem clarinho também, off-white. Na parte de cima ali ficou um nicho que seria para colocar aparelho de antena mesmo. E aqui, nesse ambiente da cama, foi projetada essa cabeceira toda na marcenaria ripada, cinza, que combina com a dali da cristaleira. É o mesmo ripado que tem na cristaleira. E essa diferença, essa variedade de luminárias, trazendo uma coisa mais alegre para o quarto. Ali nós temos um pendente, aqui nós temos uma de parede, uma arandela. Mas elas têm um design bem parecido. É o mesmo metal preto, é o mesmo globinho de luz. Então são parecidas, mas são modelos diferentes. Uma de teto, uma de parede. A gente percebe que teve uma composição, mas também traz essa jogada aí um pouco mais alegre de ter luminárias diferentes. As mesinhas de cabeceira são mesinhas soltas, justamente pela questão da acessibilidade. A gente não sabe, o dia de manhã precisa ter espaço de locomoção dentro desse quarto. E hoje, pensando no hóspede, no quarto de hóspede, nós fizemos esse pequeno armário. Esse armário, assim como os da cozinha, é um armário provençal, tem esse detalhe de friso aqui na porta. E olha o detalhe do puxadorzinho, como combina com o restante da casa. É um puxador que remete até mesmo aquele puxador lá da porta de entrada da sala. Então é realmente uma coisa mais clássica, né? E sempre o preto com o branco. São detalhes que vocês conseguem perceber em toda a casa e ver como no final a composição fica agradável, né? E aí que nós temos um pequeno armário, justamente porque seria para hóspede a princípio. Então é um armário com cabideiro para um hóspede que vai ficar 1 ou 2 semanas, consegue colocar uma roupa. E aqui foi pensado um espaço mais aberto mesmo para colocar a mala, se quiser colocar a mala ali embaixo ou um calçado, essas gavetinhas mais expostas. Isso aqui também pensei na versatilidade de repente, as portas terem coisas do casal. Vamos supor que ela vai guardar roupa de cama nessas portas. Aqui já não teria porta porque o hóspede já poderia usar, fica exposto, fica aberto para o quarto. Então, de repente, a família consegue guardar alguma coisa pessoal deles aqui e o hóspede usar só a parte que já está mais aberta mesmo, já está como se estivesse fora do armário, né? E seguindo aqui, nós temos essa pequena bancadinha também de apoio, né? Quando a pessoa estiver usando o quarto. Uma pequena bancadinha com esse ripado. Aqui estava previsto um espelho, que ainda não foi colocado. E essa prateleira, ela é simplesmente para nivelar e embutir aqui a parte da porta, porque nós temos uma porta oculta, porque esse quarto é uma suíte de hóspedes. E mais uma vez a porta de correr por conta da acessibilidade. É uma porta de 80 centímetros de correr. E esse banheiro é um banheiro muito espaçoso, né? Porque ele tem medidas acessíveis. Então a nossa pia ficou um pouquinho menor. Esse espaço todo que nós temos entre pia e vaso é por conta da acessibilidade. Precisa ter um espaço ao lado do vaso para colocar a cadeira de rodas, se for o caso. Essa pia, ela tem uma altura um pouquinho diferente do padrão também, por conta de acessibilidade. E aí nós temos, para eu conseguir ter essa parte livre embaixo da pia, para a pessoa que está com a cadeira conseguir entrar com os pés, nós colocamos armários na parte de cima. Então, os espelhos são nos armários, nós temos essas portas espelhadas e aqui nós temos 2 portinhas ripadas que combinam com o ripado ali do quarto, onde fica o vaso. Esse ripado delimita o vaso e a parte espelhada para lá. O revestimento aqui das paredes e do piso é o mesmo da casa toda e nós temos um detalhe no box. Essa parede aqui, na verdade, essa aqui é do box,
Tem esse revestimento branco 3D com uma estampa de folhagem e mais esse detalhe do amadeirado aqui. Aqui eu coloquei o nicho baixinho, por quê? Por conta das barras de apoio. Nós temos a barra de apoio aqui do vaso e nós temos essas barras de apoio aqui no box, em todas as paredes. E elas têm altura padrão, né? Então o nicho ficou da barra para baixo. E aí também uma pessoa, uma criança ou uma pessoa sentada consegue ter um bom acesso ali nessa altura de nicho. E aí, como eu tinha o nicho em toda essa parede, aqui eu já fiz um nicho que passa um detalhe na frente, né, na mesma pedra, do nicho para baixo ficou o amadeirado vindo para o chão do box e do nicho para cima o outro revestimento, que é o branquinho de folhagem. Todos os metais são cromados, aqui o box é cromado com roldana aparente, então fica bem sofisticado esse modelo de box. E uma abertura também maior, né? Para que a gente tenha, de certa forma, lembrando que é um projeto residencial, mas tenha dentro das nossas possibilidades um banheiro mais acessível para essa família, pensando a longo prazo. Então, hoje nós temos uma suíte de hóspedes com acessibilidade, que futuramente pode vir a ser a suíte dos proprietários. Hoje eles estão na suíte master lá em cima, que vocês ainda vão ver, mas eles têm a possibilidade de um dia se mudar para cá, se eles quiserem. E agora vamos conhecendo a área externa dessa casa, que geralmente vocês aí do canal gostam bastante de áreas externas. Aqui é a nossa área gourmet, com todo esse quintal. 3 anos depois, o paisagismo já está bem grande, né? As plantas já cresceram bastante. E aqui é a nossa varanda de churrasqueira. No projeto original teria uma ilha, mas a cliente desistiu, porque assim ela fica mais livre para colocar os móveis que ela quiser. E aí nós temos essa mesa que ela já tinha, ela trouxe. Essa mesa que a cliente já tinha, ela trouxe. Vocês vão observar aqui que o pendente é o mesmo modelo da sala de jantar e da sala de estar. Aqui nós temos 4 e eles estão passando um pouquinho da mesa, porque justamente no projeto original é uma mesa maior, né? Essa daqui ela já tinha. E os pendentes estão passando, mas eles estão posicionados para receber uma mesa maior. Aqui, mais uma vez, o contraste do preto com branco. Na parede já veio um revestimento estampado. É cinza, né? Tons de cinza, mas é estampado, então traz uma descontração maior para esse ambiente, que é um ambiente de lazer. E aqui nós temos um cooktop de 2 bocas. Temos esse armário todo no branco com os puxadorzinhos pretos, também com os detalhes provençais, iguais aos lados de dentro. A bancada preta. E pra cá, nossa churrasqueira no amadeirado clarinho. A churrasqueira termina aqui quase que no final da varanda. Tem esse detalhe de marcenaria amadeirada aqui, fazendo uma composição também com design. E aqui a nossa porta da lavanderia. E essa lavanderia foi a primeira lavanderia que eu projetei com revestimento de folhagem. Depois eu já fiz algumas outras vezes, porque eu gostei muito, realmente. Aqui o revestimento de folhagem a gente usou na parede, que quase não tem parede, né, por causa da janela. E ele veio no chão também. E eu amei, gente, o resultado. Aqui nós temos a bancada do tanque em granito, com a máquina embutida aqui embaixo, é o armarinho aqui, o tanque ficou em inox, e essa grande janela também ali para a lateral da casa. Aqui um armário vertical, que é um vassoureiro, né? Sempre tem que ter lavanderia, sempre que possível. E aqui nós temos uma outra porta, que é um depósito. Com certeza não vou conseguir mostrar direito, né? Que tá com as coisas da família, mas temos um depósito com tamanho bem generoso aqui, para atender toda essa área externa. Ih, eu esqueci de mostrar o lavabo lá dentro. Ó, tem piscina e banheiro externo ainda, mas eu vou voltar no lavabo da sala de jantar, porque eu esqueci. Vamos lá. Voltando aqui na nossa sala de jantar, eu falei da porta e não abri a porta. Porta do nosso lavabo. Eu também acho bem bonito esse lavabo, gente. Olha, é mais clássico. Vai ficar vendo aí eu e Renan agora no vídeo. Não tem muito jeito. Mas é um lavabo todo marmorizado. As paredes são em porcelanato marmorizado. E a cuba, a gente mandou esculpir na pedra calacata. E aí a bancada é numa pedra branca lisa e só a cuba, ó, ela encaixa, que ela faz um volume aqui. Isso aqui foi um design também criado na época pelo escritório. A gente desenhou essa cuba com 2 pedras diferentes e ela veio esculpida nessa pedra estampada ali. Aqui na frente nós colocamos esse porta-toalha aqui de toalha de rosto, no caso aqui mais toalha de mão, né? E a arandela desse lavabo, ó, igual o modelo dos outros ambientes. E aí aqui nós temos esse espelhão na direção da pia e pra cá, que é uma bancadinha seca, nós temos esse ripado cinza igual ao dali da cristaleira e igual ao do quarto também de hóspede. Ele segue até lá embaixo da bancada. E aqui ficou sem armário mesmo, porque é só um lavabo e a ideia é que fosse mais amplo mesmo, tivesse mais espaço. Aqui nós temos a báscula desse lavabo, que também tá naquele jardim
aqui da lateral. E eu acho um charme esse lavabozinho. Ele ficou bem clássico, bem clean e bem charmoso. Agora tem o banheiro ainda da área externa e a nossa piscina. Aqui, ó, saindo da varanda gourmet, porém ainda embaixo dos beirais, nós temos acesso ao banheiro dessa área externa. E aí, esse banheiro, nós utilizamos o mesmo revestimento que está ali na parede da pia da área gourmet, no piso desse banheiro. E meia parede ficou com revestimento ripadinho amadeirado. Desse revestimento para cima, é só pintura. Então nós protegemos só a área que realmente precisa ser protegida, o restante é pintura, mas é uma pintura também lavável. Então pode observar que até na área do box está só na pintura, mas não tem problema nenhum, porque é uma tinta apropriada para a área molhada. E aí nós temos esse ripadinho aqui embaixo, acima dele vem o nicho e do lado de cá também vem encaixado na mesma altura, vem a bancada com o armarinho. Aqui já é um cinza bem clarinho, mas no mesmo design dos outros móveis, com essa frente provençal e com o puxadorzinho preto. Aqui nós temos uma cuba de sobrepor redondinha com a torneira preta. E aqui é o espaço do espelho, que não foi colocado também. E nós temos o basculante pro lado de cá, que é o fundo do terreno, né, o fundo do quintal, com o porta-toalha aqui. Então um banheiro completo para atender essa área de lazer e também demandas de serviço. E para cá, tudo que restou de terreno, de quintal, a cliente fez aqui o paisagismo dela, ela gosta bastante de plantas. E aqui a área da piscina, ela agora tá com essa cerca preta, né, porque eles têm netinhos e aí colocaram para proteger para as crianças. Mas não faz parte do projeto, né? É uma coisa provisória. E aqui a piscina nós colocamos essa pastilha bem clarinha, que imita uma pedra natural. Em toda a piscina, nós temos uma grande prainha aqui, que é uma parte mais rasa, para colocar a espreguiçadeira dentro, se quiser. Temos uma hidromassagem ali no cantinho e toda essa piscina comprida. Tem cascata do lado de lá. Ali no meio, vocês podem observar que o paisagismo tá de um lado e do outro e tem uma pastilha ali no meio que estava previsto no projeto original colocar um gazebo, uma área de descanso, como se fosse um spa, né? Um espaço para deitar e relaxar. Mas eles fizeram esse paisagismo e acabaram não executando o gazebo. E ficou lindo também com o paisagismo do jeito que tá. E o revestimento ali do muro é aquele mesmo revestimento 3D trapézio que tem lá na escada, lá na sala de estar. Aqui o chuveirão, ele ficou nesse toco de madeira e quase não tá dando mais pra ver, porque o paisagismo tomou conta do chuveirão. Olha que coisa linda. Aqui esse toco de madeira, ó, tem o nosso chuveirão aqui em cima e agora as plantas já cresceram aqui nele. Mas é igual o da minha casa, pra quem me acompanha há mais tempo, já viu que eu tenho um chuveirão assim, que ele é um L de madeira e abraçando ali o chuveirão. Esse aqui só é diferente porque ele é na própria madeira mesmo. O lá de casa ele vem do piso. E olha que legal essa água caindo aqui pelas plantas. E aqui, ó, dá pra gente ver a lateral da casa, ficou bem ampla, tá bem afastado do vizinho. Do lado de lá também tem, lá já tá com mais plantas que nem dá pra entrar. Mas a gente consegue ter esse visual. E nesse paredão de fundo também, que ficou um paredão sem janela, eu coloquei o mesmo revestimento 3D também lá da escada. Revestimento cimentício, gente, tem um custo bem legal em relação a porcelanatos e tudo mais. Mas tem que saber aplicar, né? Então, aqui tem em 3 ambientes diferentes, mas tá quebrado aí pelo paisagismo, não fica tão enjoativo, tão cansativo. E agora, bora conhecer o segundo andar dessa casa? Vamos lá, conhecer a parte de cima. E aí aqui, chegando no segundo pavimento dessa casa, nós temos toda essa integração com a sala de estar lá embaixo. Esse guarda-corpo ficou todo em vidro, com os acessórios pretos também, combinando com o restante dos acessórios lá de baixo, das luminárias, das esquadrias. E aí nós temos toda essa visão bem ampla aqui desse pé direito duplo. E já acessamos aqui o corredor, o hall dos quartos. Aqui vocês não observem muito porque a gente foi tirando os objetos pessoais dos clientes dos quartos, que a gente está fotografando também simultaneamente, tem um fotógrafo aqui fazendo os ambientes, e tiramos alguns itens, está tudo aqui no corredor. Nossa primeira porta desse hall é a suíte master. E mesmo ela sendo no segundo andar, nós tentamos colocar portas um pouco maiores para ficar mais confortável e de correr. Então essa porta aqui de acesso, ó, ela é de correr. E aí a gente acessa a suíte master por um pequeno hall. Nesse hall eu tenho a porta do banheiro, a porta do closet, que também é de correr, e na sequência aqui o quarto. Vamos lá. Aqui também tem coisa no meio do caminho. Vida real. É o que eu falo agora. Agora eu não deixo de fazer vídeo por estar imperfeito, não. Isso aqui é de outro lugar, enfim.
Aqui é o quarto principal dessa casa. Tem uma cama no tamanho queen. Nós temos essa porta de vidro que até pouco tempo tinha vista para o mar. Agora o condomínio já está mais habitado. Tem outras casas ali que taparam um pouco a vista. E além da porta de vidro para a fachada principal, nós temos duas aberturas aqui na lateral que foram feitas para criar um design mesmo nessa área da cama. Essas duas aberturas não estavam no projeto original de arquitetura. A gente incluiu elas na hora do design de interiores por um pedido dos clientes. E aí aqui a gente tem essa parede de tijolinho mais rústica, um tijolinho mais escuro mesmo, que seria a proposta dele casar, dele combinar com essa cabeceira em couro caramelo e as luminárias pretas, né? Então sempre aqui as cores um pouco mais escuras, trazendo bastante aconchego. E ainda o teto, que é todo rebaixado em MDF. Então o mesmo MDF que vem no teto, ele vem na parede aqui da TV. E essa madeira também traz um aconchego muito grande para esse quarto. Então nós temos muitos elementos aqui que trazem essa sensação gostosa de um quarto mais relaxante. A madeira, o tapete, que também é um material mais natural, o tijolinho, o couro. Então uma variedade grande de texturas, mas com cores neutras, né? Aqui cores um pouco mais quentes. E aí aqui eu fiz uma composição também diferente de mesinhas. Nós temos essa assimetria do lado de lá. É uma mesa retangular com gavetas e aqui já é uma mesinha redonda, mesmo uma proposta mais descontraída. Temos aqui as cortinas, né, nessas aberturas, para não atrapalhar o sono do casal. E aqui, ó, elas abrem de uma forma pivotante e tem também o paisagismo aqui atrás. Agora tá tendo obra ali no terreno do lado, antes era uma visão limpa. Pro lado de cá, nós temos só o painel da TV com esse pequeno rack aqui. Esse rack ficou um pouco diferente do que estava no projeto, mas a composição geral ficou bem legal. Aqui no cantinho a gente tem essa proposta de uma área de leitura. Então a cadeira também era um modelo um pouco diferente, mas tem aqui a cadeira e a iluminação do ladinho para conseguir ler um livro. As luminárias da cabeceira também são direcionáveis, também dá para ajustar a posição delas. E aí, né, quarto do casal tem acesso aqui a uma sacada, a uma grande sacada, que é aquela que vocês viram lá na fachada, que fica em cima da garagem. E essa sacada, ela segue para a lateral. Nós temos uma sacada aqui em L. Minha cliente gosta bastante de planta, então tá com bastante planta aqui. Mas a lateral, ó, tem acesso, que é onde tem aquelas aberturas atrás da cabeceira. E aí, voltando para cá, o modelo da luminária que a gente vê lá na fachada. E aí, vamos lá conhecer o closet e o banheiro. De novo, gente, ignora as coisas no meio do caminho. Então aqui nós temos uma porta de correr, não vou dar muita ênfase, que são coisas pessoais dos clientes, mas é um closet com janela para a lateral da casa. Temos armário dos dois lados e um móvelzinho solto ali no meio que serve de banco também, se quiser sentar para trocar um calçado. E para cá, o nosso banheiro da Suite Master. Agora não aparece no vídeo também. Aqui nós temos um banheiro retangular, temos duas cubas, armário aqui embaixo. E o detalhe desse banheiro, que foi o que valorizou muito o projeto, todo mundo que viu gostou, foi que essa pedra que faz a bancada, que faz o roda-banca, ela segue dividindo todo o banheiro. Ela segue no banheiro todo, em todas as paredes. Aqui ela já virou nicho. Então ali ela é roda-banca, aqui ela divide revestimentos, do lado de cá já é o alinhamento do nicho. E nós temos dois diferentes revestimentos. Um para baixo da pedra, que é esse amadeirado clarinho, e um para cima, que é esse confete aqui, que eu amo, uso em vários projetos, todo mundo ama esse revestimento, ele é maravilhoso. Então ficou um banheiro divertido, ficou um banheiro alegre. A palavra que minha cliente usou foi alegre. Ela falou que ama esse porcelanato porque ele é muito alegre. E ao mesmo tempo ficou sofisticado, porque nós temos o amadeirado clarinho, nós temos esse detalhe da pedra bem alta aqui. Então ela segue dividindo todo o banheiro. E aí aqui nós temos esse box também, que é com roldana aparente, é inox, combinando com o restante dos metais do banheiro. A nossa janela ali para lateral e esse espelhão aqui que pega a parede toda. Então o espelho não tá só acima da pia, ele vem até o box pegando a parede toda e os detalhes de iluminação também. Ó, aqui nós temos perfil de LED, nós temos os spots que dão mais iluminação, tem a iluminação fraquinha lá no rasgo de gesso, lá na parede da janela. Então ficou um banheiro também bem claro, né? Bem vivo. Esse banheiro aqui eu amo. E tem que lembrar que isso aqui foi projetado há 4 anos atrás e tá super atual. E agora, voltando aqui para a área social do segundo andar, nós continuamos no nosso corredor. E aqui de frente tem o que seria mais um quarto, que na verdade
é uma sala de TV. Desde o início já foi projetado para ser uma sala de TV. E essa porta, ela tá no MDF, porque faz parte do painel lá de dentro. E é uma porta de correr bem grande também, bem maior do que o normal. E pro lado de cá, nós temos mais um banheiro, mais um quarto e a porta que acessa a varanda novamente. Aquela varanda que vem lá do quarto dos clientes, na lateral da casa, a gente consegue acessar por ali. Já vou ali com vocês. E aqui embaixo, aqui tem um telhado. Então, a gente colocou uma portinha para aproveitar como depósito aqui embaixo do telhado. E aí essa sala de TV, na verdade não é uma sala de TV, é uma sala de cinema, porque não tem TV, eles usam retroprojetor. Aqui nós forramos as paredes com chapas de MDF, isso ajuda na acústica do ambiente, além da estética ficar bem legal, mas como é uma sala para filmes, uma sala de cinema, é legal trabalhar bastante tecido, bastante madeira, porque são materiais que absorvem melhor o som. Então nós forramos todas as paredes em MDF, colocamos esse sofazão aqui num verde bem escuro, para toda a família sentar. E aí eu fui fazendo composição de mesinhas e puffs, porque aí ele fica mais versátil no dia a dia, né? Então as mesinhas são soltas, tá faltando mesinha aqui que tá tirando foto lá no outro ambiente. As mesinhas são soltas, eles conseguem colocar para um lado, para o outro. Os puffs, a mesma coisa, consegue puxar para colocar a perna ou sentar mais uma pessoa. E aqui a gente tinha essa janelona e eu projetei essa estante abraçando a janela. Ficou uma grande estante justamente para livros e decorações mesmo, para que esse ambiente seja bem rico em memórias afetivas. É um ambiente de reunir a família, então tem objetos pessoais aqui de toda a família, além dos livros, porque pode ser uma sala de leitura, pode ser uma sala de música, que se tornou, no projeto original não tinha esse teclado, e agora a minha cliente, ela tá fazendo aula e ela colocou nessa sala. Então, é uma sala multifuncional e é uma sala de reunir a família. E aí, essa estante, ela traz um pouco disso. Ela traz a identidade da família com tantos nichos para objetos pessoais. Ali naquele nicho está embutido o ar-condicionado. Aqui nós temos esse grande banco que foi projetado embaixo da janela. Então, pode colocar um estofado aqui e ser mais um sofazinho, mas também dá para sentar. Então, tá até com umas almofadinhas aqui. É mais espaço para sentar. Dá para sentar confortavelmente aqui 3, 4 pessoas. Além do sofá. E aí aqui tem a persiana, né, para conseguir deixar esse ambiente escurinho para assistir o filme. A gente tem essa persiana que agora tá aberta. E todos os móveis aqui são no amadeirado clarinho com cinza, para esse cinza também trazer um pouco de contraste, já que a gente tem tanto amadeirado. E aí o tapete grandão, abraçando aqui toda a área do sofá, também dá para assistir o filme deitado no chão, se quiser, né? E aqui eu tive que pensar em algo nessa parede para ela receber a imagem do retroprojetor. Então, a princípio, na cabeça da cliente, seria uma parede toda branca. E aí, eu fiz esse detalhe do Boserri porque vem de toda a casa, né? Vem trazendo o visual lá da sala de estar, lá da fachada, para essa sala de TV também. Então, vocês podem ver que o lado do sofá, ele é super moderninho e aqui a gente já traz um pouco mais da linguagem dos outros ambientes da casa com esse Boserri. E o próprio Boserri, ele fez a moldura para a área que é usada como tela. Então não ficou uma parede simples, não ficou uma parede sem detalhe. E aí eu coloquei nas duas laterais do Boserri principal um outro Boserri menor com as arandelas decorativas. E aí à noite isso aqui funciona como um abajur, né? E faz essa decoração super legal. Então nós temos aqui 3 molduras de Boserri, 2 com as luminárias e a do meio sem nada para receber a imagem do retroprojetor que está ali do outro lado. Aqui no teto nós temos iluminação fraquinha, que também é para o momento de assistir o filme. E aqui ficou com essas aberturas no gesso, porque eles iam colocar caixinha de som embutida. E eu não, né? Acho que ainda vão. Mas ela falou que ficou para depois, não foi instalada ainda essas caixas de som. Que a ideia é ter o som embutido aqui no gesso, aqui no teto. Por isso que tem esses 4 buraquinhos redondos aqui, que seria para as caixas de som que ainda não foram instaladas. E ali a iluminação direcionada nos quadros. Então aqui essa é uma sala bem aconchegante em termos de iluminação, não tem nada muito forte. Todas as iluminações são decorativas. Aqui atrás também do sofá, não tá dando pra ver agora, mas pode focar aí, Renan. Tem luminárias baixinhas atrás do sofá, que é justamente também, à noite eles têm a opção de acender só essa daí, se eles quiserem. Tem dos dois lados. Tem do lado de cá do sofá e tem do lado de lá perto da estante. Porque aí se quiser ficar com aquele pontinho de luz, tipo no cinema mesmo, que tem uns pontinhos de luz bem fraquinhos, seriam aquelas luminárias ali pra assistir um filme à noite sem ficar 100% no escuro. E aqui ainda, ó, pra finalizar o detalhe da porta, que ela poderia ser embutida dentro do painel, mas eu preferi trabalhar com esse trilho exposto no preto, justamente porque combina com todas as outras ferragens da casa, todos os outros acessórios de alumínio.
Então esse preto aqui também faz parte do design geral da casa. E essa daqui foi a nossa sala de cinema, que é um dos meus ambientes favoritos dessa casa, com certeza, desde o início do projeto. E aí aqui seguindo no corredor, nós temos a porta do banheiro social desse andar. Lembrando, gente, que aqui só mora um casal, tá? Então, o quarto daqui acaba sendo um quarto de hóspedes e esse banheiro vai atender mais a sala de cinema mesmo no dia a dia deles. E aí aqui nesse banheiro social, nós trabalhamos com esse revestimento em 3D, que ele é muito bonito, ele tem um brilhinho, é bem diferente, tem uma estampa tipo uma espinha de peixe, né? Ele tem bastante relevo, é um revestimento bem rico em detalhes. E a bancada daqui já é num quartzo cinza. Diferente da do casal, que é um quartzo branco, aqui é um quartzo cinza. E mesmo material usamos no nicho. Aqui o amadeirado clarinho no chão, para contrastar com esse revestimento aqui que já é branquinho. E o nicho desse banheiro, ele é recortado de fora a fora. São duas pedrinhas, né? Uma embaixo e uma em cima, em toda a extensão do banheiro. E aqui eu fiz um detalhe que eu gosto de fazer muito nos projetos sempre que eu posso, que é desse registro ficar na parede oposta ao chuveiro. Então o chuveiro está do lado de lá, mas ele abre aqui, logo na porta do box, porque aí você consegue dar banho em crianças sem se molhar. E aqui é justamente a ideia, né? Aqui é um casal, são avós, na época do projeto ainda não era, mas já sabiam, né, que em breve, em algum momento, seriam avós, e aí as visitas seriam crianças, e aí, né, já tem essa facilidade aqui do registro do banheiro, foi uma coisa pensada a longo prazo. Ali depois do banheiro, nós temos ainda uma laje que passa, ficou aqui uma laje técnica, onde nós temos as máquinas as condensadoras de ar-condicionado e a máquina da energia solar, o inversor da energia fotovoltaica. Esse box aqui, ele tem os detalhes no cinza também, para combinar com a bancada, né, com os outros itens. O kit desse box é todo no cinza, meio cromado. Pra cá tá o nosso toalheiro e esse revestimento da parede é o mesmo piso do chão da casa. Então, aqui nós temos 3 tipos de revestimento, sendo que um é o da casa e 2 a gente faz ali a nossa variação. Esse foi o nosso banheiro social. Tem LED, gente, atrás do espelho, mas não tá aparecendo muito agora. Não dá pra ver muito, porque tá claro, mas tem LED atrás do espelho. Esse espelho ali é redondo com LED pra valorizar o revestimento 3D. E esse foi o nosso banheiro social. E aqui o nosso último quarto desse andar, que é, como eu disse, um quarto de hóspedes. Foi um quarto projetado para uma cama de casal. Aqui esse armário com 3 portas espelhadas. Aqui nós temos a bancada de estudos, né, de trabalho. E ali na parede ficaria a televisão. E aqui seria um cantinho para violão, porque quando foi feito o projeto, o filho ainda iria morar com eles um tempo. E aí hoje é um quarto de hóspedes, essa parte do violão e tal, da decoração ficou. Mas um quarto muito bom também, um quarto amplo e com porta aqui para varanda. Então, mais um quarto com varanda. E aí essa varandinha super aconchegante, vou mostrar ali para vocês pela outra porta. Aqui uma porta de vidro de 2 folhas. Então, esse é o nosso último quarto. E no final do corredor, nós temos essa porta de acesso à varanda. Aqui a sacada ela não ficou só no quarto do casal. Qualquer pessoa pode ter acesso à varanda. E aí nessa varanda, ela tá na lateral da casa, tem a porta de vidro do outro quarto e ela meio que se comunica com a varanda do casal, mas não mais porque eles colocaram uma condensadora de ar-condicionado aqui. Mas ficou um pequeno corredorzinho até a varanda da frente, então hoje não tem mais acesso. Poderia ter. E aqui, ó, a mesma grade lá da fachada vem até aqui. Nós temos esse ambiente aqui que os clientes instalaram até um balanço, então pode ver que com certeza é uma área que eles estão aproveitando. Tem balanço, tem banco de madeira. E essa varanda, ela é pro quarto, mas ela tem também o acesso pelo corredor, então mais pessoas podem usá-la, né? Podem usufruir dessa varanda. Bom, gente, esse foi o tour de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa casa tanto quanto eu, desse projeto. E eu sei que vocês vão perguntar, esqueci de falar no início, mas o lote aqui, ele mede 15 por 30, um lote totalmente plano. E nós temos 235 metros quadrados de área construída na casa, mais a piscina. Aí com a piscina dá 256 metros quadrados de área construída. Parece mais, né? Mas é um casarão, realmente. Mas tem 235 metros quadrados de área construída. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações, deixar um comentário aqui pra mim. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!